Olá pessoal, estamos de volta aqui com as nossas videoaulas, tá certo? Continuando aí nosso assunto de matemática financeira, nós vamos estudar juros, né? Quase todas as pessoas sabem o que é juros, né? Entendem o que é juro, mesmo assim vamos dar uma olhada aqui. Quando uma pessoa realiza um empréstimo no banco, ela deve pagar, além da quantia emprestada, um valor a mais, correspondente ao juro. Isto é, um tipo de aluguel pelo período que o dinheiro ficou emprestado. Outra circunstância envolvendo juros acontece quando uma pessoa faz uma aplicação de certa quantia, seja caderneta de poupança ou outro investimento. Nesse caso, a pessoa recebe os juros de acordo com o período em que essa quantia ficou aplicada. Então, quando o pagamento da fatura é efetuado com atraso, esta é acrescida de juros correspondente ao tempo de atraso. Então, os juros é um aluguel que você paga ou que você recebe em relação a um dinheiro que foi aplicado, né, ou que foi emprestado. E a seguir nós vamos ver alguns termos utilizados em situações que envolvem juros. Né? Aqui nós temos 5 elementos que estão envolvidos no estudo sobre juros. O primeiro é o capital, quantia em dinheiro investido ou emprestado, é representado pela letra C. A taxa de juros, que é uma taxa em porcentagem que se recebe do rendimento ou que se paga pelo empréstimo de certa quantia. Então, a taxa de juros, que é representada pela letra I minúscula, tá bom? Um outro elemento também importante é o tempo, né, representado pela letra T, e é o período em que se investe ou se empresta certa quantia, né, podendo ser em dias, meses ou anos, ok? Os juros, que é o rendimento ou acréscimo pago pelo investimento ou empréstimo de certa quantia, representado pela letra J minúscula. E aqui eu chamo a atenção para vocês não confundirem taxa de juros com juros. Qual é a diferença? Taxa de juros é uma taxa em porcentagem, tá bom? E os juros é um certo valor em dinheiro, uma certa quantia em dinheiro. E ainda temos o outro elemento, que é o montante, representado pela letra M maiúscula, que é a soma do capital, que é aplicado ou emprestado, com os juros, né, que é pago ou cobrado, ok? Então, capital, taxa, tempo, juros e montante. Aí é claro que a gente vai ter uma formulazinha aqui. A formulazinha é: juros é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo, ok? A taxa, que é porcentagem, aqui no caso, ela é escrita, não esqueçam, na forma de números decimais, ok? Então, J de juros, C de capital, U de taxa de juros simples e T período de tempo, né? Para calcular o montante, aí basta você somar capital mais o juro, ou então tem outra forma do montante que é igual capital, aí abre parênteses, 1 mais taxa vezes tempo, tá bom? Nessas formas, ao substituir a taxa de juros, devemos escrevê-la na forma decimal, como eu já havia alertado a vocês. Outra coisa que a gente não pode esquecer é que o tempo ele pode ser dias, meses ou ano, né? E a taxa de juros também sempre vai estar relacionada a isso, ao dia, ao mês ou ao ano. E a gente sempre que for resolver uma atividade, tá bom? A taxa de juros e o período de tempo eles devem estar na mesma unidade. Ou seja, se a taxa de juros estiver ao ano, o tempo tem que ser ano. Se aqui estiver ao mês, aqui tem que ser mês, e assim por diante, né? Aqui nós temos umas formulazinhas para a gente brincar, né? Se divertir, montando e desmontando essas fórmulas, tá bom? Juros é igual a capital vezes taxa vezes tempo. Então eu posso dizer, sem prejuízo, que capital vezes taxa vezes tempo é igual a juros. Como nós temos 4 elementos, a gente pode, em um determinado problema, procurar qualquer um desses 4, né? Então, se eu procuro os juros, eu escrevo uma fórmula começando pelos juros. Agora, se eu quero descobrir o capital, eu tenho que começar pelo capital. Aí eu tenho capital vezes taxa vezes tempo igual a juros. Mas eu quero saber o capital. Então eu deixo só o capital, beleza? E a taxa e o tempo que está multiplicando vem para cá dividindo. Aí eu desenvolvi uma fórmula, manipulei uma fórmula, tá bom? Para mim calcular o capital. Essa mesma fórmula, eu só manipulei. Mas eu também posso querer calcular a taxa. Então, o que é que eu vou fazer? Vou manipular a fórmula novamente
deixo só a taxa antes da igualdade, e o capital e o tempo que está sendo multiplicado, eu passo para cá dividindo. Uma outra manipulação que eu posso fazer se eu estiver precisando, tá bom? É do tempo, procurar o tempo. Então, o capital e a taxa que está multiplicando vem para cá dividindo. Ou seja, essa fórmulazinha aqui dos juros, tá bom? Eu posso manipular e fazer outras 3 fórmulas quando precisar eu calcular capital, taxa ou tempo, ok? De uma maneira bem simples e fácil. Ao utilizar as fórmulas apresentadas anteriormente, temos que verificar que se a taxa de juros e o período de tempo estão em uma mesma unidade de tempo, né? Aquele negócio lá que eu já alertei, tá bom? Se a taxa de juros é ao ano, o tempo também deve estar em ano, tá bom? Aí tem um exemplo aqui, ó, 2,1% ao mês, por exemplo, é equivalente a 25,2% ao ano. Como é que a gente faz isso? Pega 2,1 ao mês, se eu quero transformar em anos, multiplica por 12, que é a quantidade de meses, tá certo? E se for o inverso, eu tenho 36% ao ano, mas eu preciso saber isso aqui ao mês. Aí eu pego e divido por 12, que é a quantidade de meses de um ano. A mesma coisa, 36% ao ano eu quero transformar em dias, divide por dia. Detalhe, no juros simples, quando a gente fala de ano, se não disser exatamente qual é o ano, se não disser 2010, 2015, 2020, se não falar sobre isso, o ano tem 360 dias. O mês, se não disser qual é o mês, se não disser se é janeiro, fevereiro, março, junho, outubro, o mês tem 30 dias. Se disser qual é o mês, aí você tem que saber naquele mês qual a quantidade de dias. Tá bom? E aqui nós temos uns probleminhas, né? Sérgio aplicou 12 mil de capital durante 10 meses e retirou um montante de 12.900. Qual foi a taxa mensal de juros? Então, no caso aqui, ele quer saber a taxa. Quanto foi os juros? Se era 12 mil e tem 12.900, então os juros foi 900. Então, como ele quer saber aqui, ele quer saber qual é a taxa, nós vamos aqui na formulazinha de taxa e usa essa fórmula aqui para resolver, tá bom? Aí nós temos aqui, qual é o prazo necessário para que um capital de 4.500 dobre o valor a juros simples de 1% ao mês? Qual o prazo? É tempo. Aí você vai na fórmula do tempo e assim por diante, tá certo? Então, basicamente, né, do juros simples, começa por isso aqui, por esses 5 elementos. Aí você tem a fórmula, né, juro igual capital vezes taxa vezes tempo. E você tem a manipulação aqui das fórmulas para usar a fórmula que mais você precisar, tá bom? Então, basicamente, isso aqui para a gente começar o estudo sobre juros simples. Claro, posteriormente, a gente vai estar colocando para vocês exercícios, atividades, e aí, quando vocês forem resolver essas atividades, a gente vai estar ajudando a vocês e tirando alguma dúvida. Ok?